Bom dia a todos. Vocês estão bem? Espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade, à nossa série. Nós temos falado sobre o Natal na perspectiva de pessoas que viveram aquele período. Nós falamos, já foi falado, o pastor Flávio pregou sobre os pastores. Semana passada ele falou sobre os magos, os 3 reis magos, né? Ele falou sobre os magos. E hoje a gente vai dar continuidade a isso. Quero convidá-los a abrir em Mateus capítulo 1. Enquanto os irmãos vão abrindo, estava pensando durante a semana em uma coisa que é muito comum na humanidade, é o nascimento, Pessoas, afinal, nascem todos os dias. E isso é algo tão natural. Ainda que o pecado faça presente na nossa vida, no nosso mundo, continua sendo algo natural. Mas por conta do pecado não é algo tão fácil assim. Nós temos, às vezes, algumas histórias de complicações em relação a nascimentos. Nem sempre é tão suave. Afinal, na verdade, tem uma promessa que já diz que não vai ser suave. Quando o ser humano ele peca, Deus ele vai dar a sentença para o pecado e uma das coisas que ele vai dizer é que não seria mais suave, não seria tão fácil assim, dar à luz. Então há uma promessa em relação a isso. E as dores normalmente de um parto normalmente mostram que não é nem um pouco fácil. A gente, no caso, como homem, não tem como eu saber a dificuldade, mas só em estar perto você já se sente um pouco como que é esse grande dilema. Mas mostram claramente isso. E por mais que a pessoa ela tente fugir desse período tão difícil, de um parto normal e busque uma cesárea, porque eu não quero de alguma forma enfrentar esse período, de qualquer forma ela enfrenta também uma grande dor. O pós-parto também de uma cesárea não é algo belo. Tem pessoas que, na verdade, já passaram pelos 2 partos e falaram que preferem o normal, porque o pós não foi uma coisa bela. Então, por causa do pecado presente na humanidade, houve um sofrimento em relação ao nascimento. E a gente vê, às vezes, tantas histórias em relação a isso, mas que não era para ser assim. Era para ser bem mais tranquilo. Se não fosse pecado, era para ser bem mais fácil. Quando nós falamos de nascimento, existem várias histórias. Pessoas que talvez planejam tantas coisas, uma equipe escolhe a dedo quem vai participar daquele parto e tudo mais, e a criança nasce num carro, indo para o hospital, e nada daquilo que foi planejado, ele dá certo. Famílias que às vezes querem ter filhos e não podem, outros querem ter um e quando vai ver tem muito mais. Eu me lembro quando o Henry tinha alguns dias de nascido, eu não tirei férias nesse período, então eu tive só os 5 primeiros dias ali, então estava igual um zumbi, assim. Aí eu cheguei certa vez aqui na igreja, fui lá para cima, e entrei pelo salão normal ali do hotel, Aí tinha quando eu entrei assim, eu deparei com um casal assim, com uma menininha de mais ou menos uns 7 anos de idade, e 3 carrinhos assim, um do lado do outro. Eu acho que a cara que eu estava não era muito boa, porque a mulher falou assim para mim, "Tá assustado?" Aí ela disse a seguinte frase, "Tá assustado? Imagina eu, que queria o segundo e ganhei o quarto." O planejamento em relação a nascimento, ele raramente sai com os planos certinhos que a gente quer. Mas muitas coisas dizem respeito ao nascimento. E hoje nós vamos ver uma história no qual houve o nascimento, nós temos visto sobre isso ao longo dos últimos domingos, que talvez também não é nenhuma história tão assustadora igual vocês já viram por aí. Dependendo da forma que você olhar, foi um parto simples, tranquilo, mas ao mesmo tempo foi algo tremendamente diferente e anormal.
A proposta é a gente olhar para a palavra de Deus aqui e entender o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo na perspectiva hoje de José, o seu pai. E a importância da gente analisar algumas coisas que vai rodear esse assunto. A gente vai ler agora o texto que vai falar sobre isso. A gente vai ler do verso 18, capítulo 1, Mateus capítulo 1, do verso 18 ao 25. Depois a gente vai dar um salto no capítulo 2, no verso 13, mas na hora eu aviso certinho. Então, Mateus 1, do verso 18 ao 25, diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Vamos agora no capítulo 2, a partir do verso 13. A gente vai ler do verso 13 até o 23, o finalzinho aí do capítulo 2. Aqui Jesus, ele já havia nascido, né? É uma continuação do que foi pregado na semana passada. Já tinham os magos visitado, e após a visita dos magos, eles voltaram para Herodes, né? Voltaram por outro caminho para não ter que passar por Herodes, e acontece isso aqui, no versículo 13, aí, capítulo 2. Depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso. Ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel, que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse: Levante-se, tome o menino e a sua mãe, e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe, e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia, e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim, cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que o teu Santo Espírito nos faça entender o seu propósito para nós, e que a partir desse conhecimento nós vamos viver uma vida que agrade ao Senhor, amando o Senhor cada vez mais. Esse é o nosso desejo. Faça isso por meio do seu Espírito Santo, é o que te pedimos. Amém. Bom, como eu disse, a proposta é olhar aqui um pouco e o que a gente aprende, né, o que essa palavra do Senhor nos ensina mediante ao nascimento de Jesus e na vida de José, que tem, na perspectiva de José, do que ele viu, né, do que ele viveu nesse nascimento. Eu queria dividir aqui em 3 pontos, bem breve. E o primeiro ponto aqui, gostaria de chamar de o mistério da encarnação. Porque foi assim o nascimento de Jesus. O texto, no verso 18, ele começa dizendo: foi assim o nascimento de Jesus. A primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui é que a história de Jesus, ele não começa aqui.
O apóstolo João, quando vai iniciar a sua visão, o seu evangelho, sobre os fatos do qual ele viveu com Jesus Cristo, ele começa no capítulo 1, no verso 1, dizendo: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não o derrotaram. O apóstolo João lhe lembra aos seus leitores que o próprio Jesus já existia muito antes de vir aqui. Ele lembra que tudo foi feito por meio dele. Que esse Jesus, o qual agora estava nascendo nesse texto que a gente leu, ele é o Deus eterno, ele é o Criador de todas as coisas. Sem ele, nada do que nós conhecemos hoje, nem nós estaríamos aqui. Nada haveria sido criado. O Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, santo, justo, glorioso em majestade e poder, esse é o Jesus que nós cremos. Um Jesus majestoso que agora se torna carne, que agora vem até nós e nasce ali na manjedoura como um menino. Ele vem para viver como de nós. É a maneira que ele vem. E isso é de total importância. Ele vem de uma mulher chamada Maria. Ele vem como humano, por meio de uma mulher, mas ele não é apenas humano, ele é Deus. Então ele não pode vir apenas de uma origem humana. Ele vem por meio do Espírito Santo, no final do verso 1 é o que o texto nos fala. Não é José quem dá origem a ele. Ele vem por meio de Maria, que é uma humana, mas ele vem por meio do Espírito Santo. A palavra que usa a palavra encarnação, ele encarnou, ele se tornou carne. Nós passamos a existir a partir daquele momento que nos formamos ali como um embrião. Jesus não, sempre existiu. Ele só se torna homem. E no verso 1 fala isso, pelo Espírito Santo. Ele não é apenas um homem. Ele é o homem-Deus, o nosso Deus. Mas José não sabia disso. Olha o que o texto diz, no verso 18. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Naquela cultura, estar comprometido com alguém era algo muito sério. E era tão sério quanto um casamento. Não é igual hoje que normalmente você está ali no período de namoro, no período de noivado, você ainda tem aquele... Não, se eu ver alguma coisa, ainda dá tempo de correr. Naquela época não era bem assim, não. Eles eram prometidos um para o outro e era como se fossem casados. Se a pessoa se envolvesse com outra pessoa nesse período que ele era prometido um ao outro, isso era um grande escândalo. Então era um compromisso muito sério que se igualava ao casamento. A mesma seriedade, porém, eles não poderiam ter relações sexuais. Isso só aconteceria quando consumasse ali o casamento. Então, o que consumava o casamento era a relação sexual. Então, a grande surpresa, a grande tensão aqui no texto, é que José descobre que Maria estava grávida. Já parou para pensar nesse cenário? Porque a gente lê esse texto já sabendo o final da história. A gente já lê tipo assim, tá, tudo bem, José sabia que ela estava grávida, mas ela estava grávida do Espírito Santo. Mas José não tinha essa noção. José simplesmente olha para a mulher que estava prometida a ele, e vê que ela está grávida. Imagina bem a situação de José. Ele sentado perguntando, como será que ela ficou grávida, hein? Será que tem espaço para isso? Obviamente não. A primeira coisa que sobrava na mente de José era que provavelmente ela tinha adulterado. E era visto como um adultério. Tá? O fato de estar comprometida a alguém era visto como um adultério se ela tivesse se relacionado com outra pessoa. Então imagina bem a cabeça de José. E de repente Maria aparece grávida e ele descobre disso. Que coisa estranha. A grande relação, a grande verdade é que José sabia o que aconteceu. Na cabeça dele. Mas imagina como seria
a postura que você tomaria se estivesse no lugar de José? Acho que a postura mais comum aqui não seria tão simples assim, né? Pensa como seria essa situação. José tinha certeza que ela não pegou no ar a gravidez aí. Mas ele sabia que ela estava grávida. E ele tem uma postura que já entra aqui no ponto 2, que é a obediência e a reação de José. No verso 19, olha o que acontece. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. José que é descrito como um homem justo. E isso implica muitas coisas. Dentre elas, José era um homem que seguia a lei de Deus. Normalmente, quando ele dizia que alguém era justo, era alguém que guardava a lei, que seguia a lei de Deus. E por conta disso, ele poderia reivindicar muitos direitos. Por conta disso, ele podia dizer, ela está comprometida comigo, ela está grávida, eu tenho direitos aqui de fazer o que eu bem entender. Ele poderia denunciá-la como adultério. Maria poderia ser até apedrejada por conta disso. Mas, lembrando aqui, sempre tendo em mente que José não sabia o que a gente já sabe, do que aconteceria depois. Ele não sabia como ela chegou a isso. Mas fala que ele era um homem justo. E isso aqui não significa apenas que ele seguia a lei. Isso aqui significa também que ele era um homem de compaixão e amor. E esse era um grande problema do povo da sua época. Esse era um grande problema dos líderes religiosos. Esse era um grande problema daqueles grupos que nós chamamos de saduceus, de fariseus. Eram pessoas que estavam preocupadas em cumprir a lei, mas sem amor e compaixão alguma. Eram pessoas que não se importavam com as pessoas. Eram pessoas que só se importavam com elas mesmas. E cumprir a lei independente do próximo. Não importa o que isso vai causar no próximo. José era diferente. Ele diz aqui que ele age de uma forma diferente. Que provavelmente de qualquer um de nós aqui deveria agir. Para não colocar ela em desonra pública, ele tenta pensar um pouquinho com a cabeça de José. A gente sabe que a pessoa sabia que ela estava grávida. Na cabeça de José não sobrava espaço para mais nada, a não ser realmente um adultério. Mas ele pretende anular o casamento secretamente, para não colocar ela à desonra pública. Só que fazer isso é assumir a conta. Porque naquele período também, anular um casamento sem ter um motivo justo para isso, era também uma grande desonra. Se você tinha já alguém prometido, que as famílias faziam isso, esse acordo, e você, por algum motivo, lá na frente, desejasse desfazer esse acordo sem ter alguma razão lícita para isso, isso também era uma grande desonra. Isso mostrava alguém que não tinha palavra. Isso mostrava que alguém não cumpriu com o que havia prometido. Então, José, quando ele faz isso, da mesma forma, ele está colocando para ele assumir o risco. Ele poderia muito bem jogar isso tudo para ela, mas ele fala que ele vai fazer isso secretamente para não colocar ela à desonra. Então, quando a gente pensa em ser alguém justo, não é ser apenas alguém que cumpra a lei, mas é ser alguém que, óbvio que a gente tem que fazer isso, nós devemos cumprir a lei, devemos nos esforçar para cumprir ao máximo essa lei. Isso é inegociável para nós como cristãos. Mas se nós fizermos isso sem amor, de que isso valeria? O apóstolo Paulo fala claramente sobre isso no Coríntios 13. Ele exagera de vários pontos. Mesmo que eu dê o meu corpo para ser queimado, mesmo que eu falar línguas de homens e de anjos, se eu não tiver amor, de que isso vale? Se a compaixão não nos acompanhar, de que isso vale?
Seríamos apenas como um sino que ressoa ou como um prato que retine, é o que o apóstolo Paulo fala. Só faríamos barulho, nada mais. Os fariseus faziam isso, só que não trazia transformação. Os fariseus eram zelosos em tentar cumprir a lei, só que isso não mudava o coração de ninguém, isso não transformava a vida de ninguém, porque sem amor, de nada isso vale. Já pensou se Jesus olhasse para nós só querendo cumprir a lei? Já pensou se ele olhasse para a gente e falasse assim, só vou aplicar a lei e nada mais? Estávamos todos mortos. A lei é clara, onde o salário do pecado é a morte eterna, um sofrimento eterno, distante de Deus. Se ele só aplicasse a sua lei, nenhum de nós estaríamos aqui. Mas ele olha para nós com amor, com compaixão. E ele assume o nosso lugar. Ele vive como um de nós. Ele carrega o nosso pecado. Ele é castigado em nosso lugar. Ele leva a ira de Deus em nosso lugar. Isso por amor. Ele vive a lei em nosso lugar. A lei que nós não éramos capazes de cumprir, ele cumpre em nosso lugar. O justo agora é condenado em nosso lugar para que nós nos tornássemos justos. Esse é o Evangelho. Ele faz isso por amor a nós. E foi por amor a nós que ele nasceu. E isso mudou a nossa história. No verso 20 e 21, José então, querendo fazer isso, anular o casamento secretamente, Deus então intervém na história. O verso 20 diz, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O título aí, que ele fala José, filho de Davi, reafirma aqui que é um cumprimento de mais uma promessa messiânica. A promessa diria que o Messias viria da descendência de Davi. E é interessante que ele já seria descendente de Davi por causa de Maria. Mas naquela cultura, o filho, ele recebe a origem do seu pai. É o pai quem transmite para o filho tudo. Então, se Maria fosse mãe de Jesus e casasse com uma pessoa que não fosse descendente de Davi, Jesus não seria descendente de Davi. Porque essa descendência, ela vem por meio do pai. Então, José ele tem também aqui um papel fundamental. Através disso, uma profecia é cumprida. Se José aqui não fosse um descendente de Davi, ele não poderia ter sido escolhido para ser o pai de Jesus. E o que eu acho tão interessante aqui é que Jesus ele tinha um pai, que era Deus. Ele nunca foi órfão. Ele já nasceu tendo um pai. E agora ele tem um pai adotivo. Um pai que vai herdar muitas coisas dele. Um exemplo disso era a sua profissão. Normalmente era feito que o filho primogênito, normalmente ele era a responsabilidade do pai. O pai ele tinha que passar para ele tudo o que ele sabia. Normalmente a sua profissão, aquilo que ele vivia, ele passava tudo para esse filho primogênito, porque ele que herdaria tudo e daria continuidade à família. Então José ele tinha uma responsabilidade de passar tudo o que ele sabia agora para Jesus, para que ele pudesse continuar a forma de sustento. Ele tinha que ensinar a lei, educar. José fez isso. E por diversas vezes nós vemos isso. Jesus por muitas vezes é chamado de o filho do carpinteiro. O povo reconhecia José como o pai de Jesus. Ele adota Jesus como seu filho, e na tradição judaica, um filho de adoção, ele tinha alguns privilégios.
Nós, na nossa cultura, temos uma grande falha quando falamos sobre isso. Porque nós achamos bonito dizer que nós somos filhos de Deus por adoção. Mas na nossa cultura, a gente olha, às vezes, para um filho adotivo como se ele tivesse menos privilégios do que um filho legítimo ali. Um filho biológico, melhor dizendo. A gente tem isso na nossa cultura. Percebe que nós temos até quando a gente vai falar que é filho de alguém, se a pessoa é adotiva, a gente tem a necessidade de falar isso. Entendeu? Fulano de tal, ele é filho de fulano de tal, é filho adotivo. A gente tem uma necessidade de colocar esse ponto, porque na nossa cultura é como se a adoção não fosse uma coisa, não nos tornasse filhos de fato. Mas é bem diferente. Aqui na cultura judaica, na cultura hebraica, o filho de adoção ele tinha até mais privilégios do que o filho biológico. Por exemplo, o filho biológico ele poderia ser deserdado. O filho de adoção, não. Era lei disso. E isso nos ensina tanto. Porque nós temos pais biológicos aqui. Mas nós somos filhos de adoção e filhos de Deus, em Cristo Jesus. E uma vez seus filhos, nós seremos guardados por Ele, para vivermos uma vida que glorifique até a sua vinda. Não seremos abandonados nunca, é o que a Bíblia nos fala. Ele nos comprou e nos comprou com o seu próprio sangue. Nós não fomos comprados por algumas moedas de ouro, ou prata, ou pedras de diamantes ou rubi. Nós não fomos comprados por bens materiais. Nós fomos comprados pelo sangue do próprio Cristo. Esse é o preço. Esse é o preço que foi dado para nós. Se nós olharmos para a nossa humanidade, para quem nós somos, sabemos que nós não valemos isso. Sabemos que talvez não valemos nem algumas pedras de prata ou ouro. Mas nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. E é isso que nos dá valor. E por causa de sermos comprados pelo sangue do próprio Jesus Cristo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem o futuro, nem anjo, nem demônio, nada. Nem qualquer outra criatura que existe. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. No verso 24 e 25, ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. José, então, obedece. E a obediência aqui é imediata. José não questiona, José não pergunta por que tem que ser ele, José não entra em várias crises, não. Ele ouve e ele obedece. Ele demonstra sua fé. Não somente sua fé, como seu papel. Como aquele que teria que educar, ensinar o Filho de Deus. Uma grande responsabilidade. Ele aceita então Maria e o bebê, alinhando-se com o plano divino de Deus. Sem hesitação. E agora eu quero concluir com o terceiro ponto, muito, muito breve, que é esse compromisso com a missão. No verso 2, do 13 ao 23, a gente vê que muitas coisas acontecem. José, um anjo mostra que não era hora de ele voltar, que estavam procurando para matar, e manda ele para outro lugar, e de repente mostra de novo que tem que ir para outro, e de repente agora mostra que pode voltar, mas daqui a pouco vai para Galiléia, vai para outro lugar. Às vezes eu tenho uma certa inveja desse período aí. Que às vezes a gente fica orando para algumas coisas e fala, seria tão mais fácil, né? Se acordasse assim, aí vou dormir. O anjo apareceu, é assim que você vai fazer amanhã. É assim que vai fazer depois, seria tão mais fácil. A gente sabe que não é bem assim. Mas também não era tão mais fácil para José, igual a gente está imaginando. Nós falamos aqui brevemente do quanto José ele se dedicou e ensinou o que sabia para Jesus.
E desde quando Maria ficou grávida, se a gente olhar aqui para perceber, ele teve bastante complicação. Quando soube da gravidez de Maria, dali para frente não foi só flores, não. Muito pelo contrário. Ele teve que correr bastante. Fugir, ir para um lugar, ir para o outro. Jesus era perseguido desde quando estava no ventre da sua mãe. Ainda na barriga a perseguição já tinha começado. E José estava ali, no meio daquela perseguição. José corre de um lado para o outro e imagina só. Fico me perguntando às vezes, e a vida de trabalho? E onde ele vivia? E a família? E o lugar que trabalhava? E o seu sustento? Como que ficaria? Como é que ele viveu esse tempo todo, indo para um lugar, indo para o outro? Como é que ele trabalhava? Como é que ele construía as coisas? Deus proveu, essa é a grande realidade. A Bíblia não fala, mas eu penso que poderia ser usado uma grande provisão pelos próprios magos. Eles entregaram a ele ouro. Talvez foi isso que ajudou ele a se manter no meio dessa grande turbilhão de coisas, turbilhão de coisas. Mas o grande fato aqui é que José, ele abandona a sua vida, ele abandona o seu lugar, o lugar de conforto, o lugar onde ele estaria tranquilo. Ele poderia lá atrás, mediante a lei, dizer que ele não precisava se envolver nisso, mas ele abandona tudo. Isso custa muita coisa para ele. E a pergunta que fica é: e para nós, o que tem custado? O quanto o nosso comprometimento com a missão de Jesus, o que isso tem nos custado? José não fez isso simplesmente porque era algo que ele planejou viver. Caiu no colo dele, literalmente. Ele falou, essa é a sua missão. E ele viveu. Ele se comprometeu a isso. Ele se dedicou para isso. Ele se abriu mão do conforto, ele abriu mão de posses, ele abriu mão do seu lar, ele abriu mão de como ele haveria ser sustentado e se comprometeu com a missão. E nós? Quantos temos dedicado a nossa vida com essa missão? Será que para a gente é somente quando não custa nada que vale a pena viver? Eu vivo enquanto aqui está bom. Quando começa a apertar, ou essa área aqui é tranquilo viver, mas nessa aqui não é bom tocar não. Essa aqui me causa dano. Essa aqui me tira o conforto. Essa aqui me tira o meu bem-estar, o meu convívio, o meu chão. Uma coisa que me chama a atenção em todo esse texto é o quanto Deus provê todas as coisas. Tudo isso acontece de um meio muito natural. Tudo isso acontece no meio onde ele tem que sair de uma cidade, ele tem que ir para outra, ele tem que lidar com a vida. Mas em todo o texto que a gente leu, a gente vê por diversas vezes, e isso aconteceu para que se cumprisse uma profecia. Em todo momento, em todo período, Deus nunca perdeu o controle da história. O grande plano de Deus era enviar o seu próprio Filho para salvar pecadores, para salvar pessoas que estavam perdidas, distantes dele. E esse plano em nenhum momento foi colocado em xeque, porque Deus tinha todo o controle. Por mais que parecia que agora algo poderia dar errado, por mais que parecia que em algum momento, se corre para cá acontece algum problema, se corre para cá vem outro problema, e se eu vou para lá tem outro problema, parece que para onde eu vou não tem saída. Na visão humana, enquanto as saídas elas não aparecem, profecias estavam sendo cumpridas e o plano de Deus estava sendo arquitetado tranquilamente. Enquanto talvez na mente de José ele estava ali calculando como uma pessoa responsável por uma família, e agora para onde que eu vou? Tenho que ir para cá, aqui é um grande problema,
Deus estava tranquilo, falando que está cumprindo aqui, vem para cá que vai cumprir aqui. E o plano de Deus estava acontecendo do jeito que tinha que ser. Irmãos, que isso venha nos ensinar muitas coisas. Que no nosso dia a dia, ainda que não vejamos, ainda que parece não ter solução, ainda que problemas pareçam surgir, Deus, Ele continua no controle de todas as coisas. O nosso maior problema foi resolvido. Jesus nasceu. Viveu uma vida que a gente não ia conseguir viver. Ele tomou o meu pecado e o seu. Naquela cruz do Calvário, todo o nosso pecado foi pago. Nós estamos diante de Deus agora como justos. O texto começa dizendo no início que José era um homem justo. E a palavra nos mostra que nós diante de Deus estamos justos. Não por nós, mas porque Cristo fez justiça em nosso lugar. Que isso seja motivo de gratidão, que isso seja motivo de louvor, que isso seja motivo para que nós venhamos viver uma vida comprometida com levar o Evangelho de Cristo Jesus. Que isso seja um motivo para que a gente, no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa família, venhamos refletir a Cristo em tudo que nós venhamos fazer. Quero chamar a banda aqui à frente. Nós iremos cantar sobre isso. A palavra nos mostra que nós éramos inimigos de Deus. Nós não éramos apenas pessoas andando alheias aí, onde não faz nada tanto para o mal, nem tanto para o bem. A palavra nos fala que nós éramos inimigos de Deus. E a resposta de Deus para isso foi entregar a vida do seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. A palavra nos fala que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. O que nos faz ter acesso ao Pai não é porque nós somos bons, não é porque somos amáveis, é porque Ele é bom. É porque Ele nos amou primeiro. E que nós venhamos responder isso em louvor e adoração por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez por nós. Amém.